Ao pé da cruz, Senhor, nós nos achegamos confiantes de que o Senhor nos abraçará com o teu braço de amor. Que o Senhor nos restaurará com a destra da tua justiça. E através da fé nós confiamos nessas promessas. Nos achegamos a Ti para suplicar a presença do Espírito Santo mais uma vez. Que Ele continue convencendo-nos do pecado, da justiça e do juízo. Que Ele continue fazendo chover justiça sobre nós. E que assim possamos produzir os frutos do Espírito. Primeiro a erva, depois a espiga e depois o grão cheio na espiga. Ao abrirmos a palavra dos profetas nessa noite, pedimos que o Senhor circuncise o nosso coração e que o Senhor unja os meus lábios, me dando a língua do sábio, para que as minhas palavras possam trazer conforto, esperança ao teu povo. Que o Senhor nos esconda sobre a cruz do Calvário, para que Cristo seja exaltado e que os nossos olhos possam sempre estar fitos nele, o autor e consumador da nossa fé. É a oração do teu povo, em nome de Jesus. Amém. Antes da leitura bíblica, eu estava aprendendo nessa tarde com vocês com relação às lutas marciais, às artes marciais que nós vimos nas Escrituras e como a violência e o engano eles se combinam de tal forma que Satanás tem usado isso como uma arma tremenda para enganar, se possível mesmo, os escolhidos. E eu, enquanto eu escutava o ministro expondo o assunto, logo me veio na mente a experiência que eu tive com a capoeira. Eu, por muitos anos, eu fui capoeirista. Eu era membro de um grupo de capoeira aqui em Florianópolis. E eu tive a experiência, durante anos, de fazer capoeira. Me envolvi com bastante a fundo nos princípios da capoeira. E realmente você não consegue separar a luta marcial da filosofia que existe por trás. E se você faz uma pesquisa simples na internet, você vai ver que a filosofia que existe por trás da capoeira é o candomblé. E o candomblé é espiritualismo puro. Okay? Os orixás e os espíritos que fazem parte de toda essa cultura. Eu me lembro que quando haviam rodas de capoeira e nós nos reunimos muitas vezes no escuro e colocávamos velas ao redor da roda de capoeira e o berimbau e o pandeiro e os instrumentos de percussão invocavam esses espíritos malignos e as pessoas começavam como uma brincadeira dentro da roda de capoeira. Você brincando, jogando, mas muitas vezes essa brincadeira esquentava e intervenções muitas vezes tinham que ser feitas. Então, tremendo a experiência e realmente é impossível você separar as artes marciais das suas filosofias espiritualistas. Muito bem, eu queria convidá-los nessa noite para abrir as vossas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 3. A Bíblia nos diz aqui no verso 1: E ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: Isso diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e confirma os restantes que estão para morrer,
porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. A igreja de Sardes, e nós vamos falar nessa noite sobre a igreja de Sardes, mas nós vamos ver que a mensagem para a igreja de Sardes, ela também é uma mensagem para a igreja de Laodiceia, ou seja, para mim e para você. A igreja de Sardes foi a igreja histórica que saiu da Idade Média. A igreja que saiu dos 1260 anos de perseguição e de supremacia papal. A propósito, a igreja que vem antes de Sardes chama-se a igreja de Tiatira. E a igreja de Tiatira era a igreja de Jezabel. E Jezabel é um símbolo do poder romano na Bíblia. Jezabel era uma mulher imoral, era uma bruxa que com as suas feitiçarias e enganos enganou o povo de Deus por bastante tempo. E no tempo de Elias fez com que, através da providência divina, que houvesse uma seca durante 3 anos e meio. Esses 3 anos e meio simbolizam o tempo, tempos e metade de um tempo que nós vemos em Apocalipse, que representam, então, os 1260 anos de seca espiritual. 1260 anos de supremacia papal, de 538 a 1798. Essa é a parte histórica, é o contexto histórico em que Sardes se encontra. E a Bíblia nos diz que Sardes possuía um nome de que vivia, mas que na verdade Sardes era uma igreja morta. Tens o nome de que vives e estás morto. Hoje de manhã nós vimos que a igreja de Laodiceia também é uma igreja morta. É uma igreja sem vida. É uma igreja sem Cristo. E eu quero ler para vocês o que a senhora White fala sobre a igreja de Sardes e a implicação que a mensagem de Sardes tem para mim e para você nos dias de hoje. Abram comigo na página 18. Página 18 da apostila. Veja a última citação da página. Testemunhos para a Igreja, volume 8, página 98, parágrafo 1. Veja o que a senhora White nos diz. As mensagens para a igreja de Éfeso e para a igreja de Sardes foram repetidas frequentemente a mim por aquele que me dá instrução para o seu povo. Parte da instrução que o próprio Cristo deu ao seu povo, ao povo remanescente dos últimos dias, a igreja de Laodiceia, é a repetição da mensagem de Éfeso e da mensagem de Sardes. Em outras palavras, a mensagem de Sardes, ela é aplicável à nossa condição também. E a Bíblia nos diz que Sardes possuía um nome de que vivia, mas que na verdade Sardes era uma igreja morta. E vejam comigo no capítulo 6 de Apocalipse, o período histórico em que Sardes estava saindo e a razão pela qual Sardes se encontrava morta. Apocalipse capítulo 6, no verso 8. Veja o que a Bíblia nos diz. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte. E o inferno seguia, e foi-lhe dado poder para matar a 1/4 da terra, com espada, com fome, e com mortandade, e com as feras da terra.
Os estudantes da profecia sabem que o quarto cavalo, esse cavalo amarelo, o quarto cavalo, o cavalo amarelo, representa os 1260 anos. A propósito, outras traduções, ao invés de dizer amarelo, eles dizem pálido. Na Bíblia King James, no inglês, você não tem a palavra amarelo, você tem a palavra pale, que significa pálido. Porque pálido é um sinal de que a pessoa está morta. Quando a pessoa está morta, ela fica pálida, sem cor. Essa é a descrição que João teve. Uma igreja morta. Tanto que o nome dessa igreja, o nome daquele que estava sentado sobre ele, era Morte. Agora, o que o nome tem a ver com o indivíduo? Pois aquele que conduzia o cavalo chamava-se Morte. Que relação que existe entre o nome e o indivíduo? Nós temos que entender que nos tempos bíblicos, o nome era dado em conexão com o temperamento e o caráter da pessoa. Nós perdemos um pouco dessa prática, mas algumas pessoas ainda hoje esperam a criança se desenvolver um pouco e a personalidade aflorar, ou mesmo durante a gravidez, a experiência que a mãe passa, e eles dão um nome. O nome conectado com o caráter da criança. Veja como o nome aqui em Apocalipse 17 está conectado com essa pessoa que está assentada sobre o cavalo, que se chama Morte. Apocalipse capítulo 17. Aqui nós encontramos o mesmo poder descrito de forma diferente. Aqui esse poder, ele não está sentado sobre um cavalo, mas ela está sentada sobre uma besta. Veja o que a Bíblia nos diz começando no verso 1. Na verdade, no verso 3, uma questão de tempo. E levou-me em espírito a um deserto e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlata, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. Veja que essa mulher está sentada sobre a besta agora, e ela possui nome de blasfêmias. O nome conectado com o caráter dessa mulher. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, verso 4, e adornada com ouro, pedras preciosas, pérolas, e tinha na sua mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia da sua fornicação. E na sua testa estava escrito o nome Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Que nome é esse que nós vemos na fronte dessa mulher? A Bíblia diz a grande Babilônia. Na sua testa havia uma marca na sua testa. Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Veja o que a Bíblia nos diz em referência ao nome. Esse poder, havia um nome na sua testa. Veja o que a Bíblia nos diz em Êxodo capítulo 33. Livro de Êxodo capítulo 33. Êxodo capítulo 33. Veja como a Bíblia conecta o nome com a personalidade, o caráter da pessoa, do indivíduo. Êxodo capítulo 33, começando no verso 18. A Bíblia nos diz, então, ele disse, rogo-te que me mostres a tua glória. Na verdade, começando no verso 17, por uma questão de contexto. Então disse o Senhor a Moisés, farei também isto, que tens dito, porquanto achaste graça aos meus olhos e te conheço por nome. Então ele disse, rogo-te que me mostres a tua glória. Moisés pergunta a Deus, Senhor, mostre-me a tua glória. Porém, ele disse, eu farei passar
toda a minha bondade por diante de ti, e proclamarei o quê? O nome do Senhor diante de ti. E terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. Então veja que o nome de Deus está conectado com a sua bondade, com a sua glória, com a sua misericórdia, com a sua compaixão. Esses atributos são atributos do caráter divino. Existe um grupo de pessoas no livro de Apocalipse que também recebem uma marca na sua testa, um nome na sua testa. Vejam comigo no livro de Apocalipse, capítulo 14. Apocalipse, capítulo 14. Começando no verso 1. E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144.000, e em suas testas tinham escrito o nome de seu Pai. Por que vocês acham que esse grupo de pessoas possuía o nome do Pai nas suas testas? Porque eles tinham o caráter do Pai na sua mente. Os atributos, a bondade, a misericórdia, a compaixão de Deus estava na sua mente. Eles refletiam perfeitamente o caráter de Cristo. Por isso Deus colocou o seu selo sobre as suas testas. Então nós vemos 2 selos, 2 nomes. Apocalipse 17 fala de uma meretriz que tinha um nome de blasfêmia, Babilônia, mistério Babilônia, mãe das fornicações da terra. Mas em Apocalipse 14 nós temos um outro grupo de pessoas com um outro nome nas suas frontes, o nome do Pai. Sardes, a experiência de Sardes, é uma experiência de alguém que aparenta estar vivo, mas na verdade está morto. Abram comigo no livro de Tiago. Tiago, capítulo 2. E veja o que a Bíblia nos ensina aqui em Tiago, capítulo 2. Vamos ler o verso 26. Veja esse princípio. Tiago capítulo 2, verso 26. Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Veja esse princípio. Assim como o corpo sem espírito é morto, a fé sem as obras é morta. Com esse princípio em mente, vá comigo no livro de Romanos, capítulo 2. E aqui nós vamos ver como a mensagem de Sardes, ela se aplica também à igreja de Laodiceia, como nós lemos na pena da inspiração. Deus tinha apresentado a mensagem de Sardes repetidamente à senhora White, mostrando que era aplicável à igreja dos últimos dias. De que forma? Veja Romanos capítulo 2, começando no verso 17. A Bíblia diz: eis que tu... Eu queria que vocês removessem esse tu e colocassem o seu nome. E eu vou colocar o meu nome. Ok? Eis que tu
tens por sobrenome Adventista do sétimo dia. Porque nós sabemos que nós somos o Israel espiritual hoje. Então veja, eis que tu que tens sobrenome judeu, ou adventista do sétimo dia, repousas na lei e te glorias em Deus. Não é verdade que nós temos a lei, nos gloriamos no sábado, dizemos que nós somos o povo que guarda os mandamentos de Deus? Veja que a descrição ela é precisa. Verso 18: e sabes a sua vontade e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído por lei. E confias que és guia dos cegos, luz dos que estão em trevas, instrutor dos nécios, mestre de crianças, que tens a forma da ciência e a verdade na lei. Tu, pois, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? E a Bíblia pergunta, em Malaquias capítulo 3, o povo pergunta, em que nós furtamos, em que nós roubamos a Deus? E qual que é a resposta do profeta? Nos dízimos e nas ofertas. Tu, pois, que ensinas a outro, não te ensina a ti mesmo. Tu que pregas que não se deve furtar, furtas. Verso 22. Tu que dizes que não se deve adulterar, adulteras. Acabamos de aprender sobre as duas irmãs de Ezequiel, capítulo 23. Judá e Israel. Jerusalém e Samaria. Se adulterando, fornicando. Tu que abominas os ídolos, cometes sacrilégio. Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei. Porque como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Veja bem, irmão, a experiência desse grupo de pessoas aqui era uma experiência nominal. Eles tinham um nome de que estavam vivos. Eles tinham um nome de adventistas, o nome estava na igreja. Eles se gloriavam por ser adventistas, por guardar o sábado. Mas a sua experiência, o seu dia a dia, provava o contrário. Na verdade, testificava que eles estavam mortos. Eles tinham a fé, mas não possuíam as obras. E a fé sem as obras é morte, é nula. Como que nós chamamos uma pessoa que professa uma coisa, que enche o peito e diz que professa uma fé, mas que as suas práticas, que o seu comportamento testifica o contrário? Hipócritas. Abram comigo em Mateus capítulo 23. E veja como a experiência de Sardes se encaixa para a igreja de Laodiceia. Mateus capítulo 23. Começando no verso 27. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundície. Assim também vós exteriormente pareceis justo aos homens, mas interiormente estáis cheio de hipocrisia e iniquidade. Não é essa a condição de Laodiceia? Estamos ricos e enriquecidos, de nada temos faltas, mas
a nossa realidade é que nós somos miseráveis, pobres, cegos e nus. O nosso coração é um coração duro, desobediente, cheio de iniquidade. Não era essa também a condição de Sardes? Com o nome dizia que estavam vivos, mas na realidade estavam mortos. As suas obras não eram perfeitas diante de Deus. Cheio de hipocrisia. Veja como a Bíblia compara esse grupo de pessoas. Compara como um sepulcro que por fora era lindo, ornamentado, cheio de flores, com mármore branco, maravilhoso. Por fora, terno, gravata, Bíblia embaixo do braço, cabelo cortado, barba parada, lindo, maravilhoso. Mas quem sabe o que há no coração? Podemos nós conhecer os desígnios do coração? Por isso a Bíblia diz que nós não devemos julgar. Nós não temos que separar o trigo do joio. Porque nós, talvez querendo separar o joio, vamos arrancar um trigo bom junto. Talvez achando que nós temos um trigo bom, talvez nós tenhamos os nossos piores inimigos ao nosso lado. Porque somente Deus sabe o que passa no coração. E Deus diz e Jesus olha para esse grupo de pessoas e diz: por fora vocês estão lindos, mas dentro vocês possuem ossos de mortos, secos. Como um sepulcro, maravilhoso por fora, mas fétido, horroroso por dentro. Hoje de manhã eu perguntei se nós conhecíamos algum profeta que viu uma visão de um vale de ossos secos, que estavam sequíssimos. E eu escutei que muitos falaram em Ezequiel 37. Abram comigo em Ezequiel 37. Veja a triste condição do povo de Deus nos últimos dias. Talvez a minha e a sua condição nos últimos dias. Ezequiel capítulo 37. Ezequiel 37, capítulo 37, verso 1. Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me fez sair no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez passar em volta deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. Eu me lembro nos dias antigos, quando eu comia as panelas de carne do Egito, os ossos, eles têm umidade. Dentro dos ossos você tem a medula. E eu me lembro que nós, quando dávamos os ossos, o resto da comida para os cachorros, eles mordiam os ossos, porque dentro do osso havia umidade, havia nutrientes dentro do osso. Só que esses ossos aqui, não há nutriente mais. A Bíblia diz que esses ossos eram sequíssimos. E quando você dava um osso sequíssimo para um cachorro, ele vai roer o osso, mas o osso já está tão duro, tão seco, que ele não vai ter o desejo de quebrar e comer aquele osso. Essa é a condição da igreja nos últimos dias. E não sou eu que digo. Veja no verso 12.
Veja no verso 11. Quem representam esses ossos? Então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Babilônia, dos egípcios, dos filisteus. Não. Casa de quem? A casa do adventismo hoje. E nós não temos tempo, mas a senhora White, ela conecta esse capítulo com a igreja. E ela diz, essa é a nossa condição hoje. Porém, mais uma vez, Deus jamais vai apresentar um problema sem apresentar a solução para esse problema. É por isso que a mensagem da testemunha fiel, o conselho da testemunha fiel, chega à igreja de Sardes, chega à igreja de Laodiceia e aconselha a igreja. Apresenta o problema e aconselha, dá o remédio, dá a solução para o problema. Veja a solução. Verso 4. A Bíblia diz, então me disse, profetiza sobre estes ossos e dize-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor a estes ossos, eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Ezequiel, é dito a Ezequiel que ele deveria profetizar sobre os ossos. E que ao profetizar sobre os ossos viveriam novamente. Deus jamais apresenta um problema sem apresentar a solução. Eu queria mostrar para vocês que profecia é essa, que vivifica, que reaviva esse vale de ossos secos. Abram comigo no livro de Provérbios, capítulo 16. Provérbios, capítulo 16. Começando no verso 23. A Bíblia diz, o coração do sábio instrui a sua boca e aumenta o ensino dos seus lábios. As palavras suaves são favos de mel, doces para a alma e saúde para os ossos. O que é saúde para os ossos aqui? As palavras suaves são como favo de mel, saúde para os ossos. Veja que há uma conexão com o favo de mel e as palavras suaves com a saúde para os ossos. Abram comigo em Salmos 119. Salmo 119, verso 103. Salmo 119, 103, a Bíblia nos diz: ó, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que o mel à minha boca. Pelos teus mandamentos alcancei entendimento, por isso odeio todo falso caminho. As palavras de Deus são como favo de mel, saúde para os ossos. Que mensagem é essa? Que profecia é essa que está conectada com mel, que tem como objetivo vivificar esse vale de ossos secos? Abra comigo no livro de Ezequiel. Ezequiel capítulo 2. Ezequiel capítulo 2. Veja o que a Bíblia diz no verso 9. Então vi, eis que uma mão se estendia para mim, e eis que nela havia um rolo de livro.
E estendeu-o diante de mim, e ele estava escrito por dentro e por fora, e nele estavam escritas lamentações, suspiros e ais. Depois me disse: filho do homem, come o que achares, come este rolo e vai, fala à casa de Israel. Então abri a minha boca e me deu a comer o rolo e disse-me: filho do homem, dá de comer ao teu ventre, enche as tuas entranhas desse rolo que eu te dou. Então o comi e era na minha boca doce como mel. Que livro é esse? Que rolo é esse, escrito por dentro e por fora, que ao Ezequiel comer era doce na sua boca? Temos nós algum outro profeta na Bíblia que também é dado essa ordem de comer um livro que na sua boca se tornaria doce, mas que no seu ventre ficaria amargo? Sim. Que profeta é esse? Agora, se João teve a experiência doce e amarga, e se esse é o mesmo livro, Ezequiel também tem que ter uma experiência amarga. Certo? Veja no verso 14. Então o Espírito me levantou e me levou, e eu fui amargurado na indignação do meu espírito, porém a mão do Senhor era forte sobre mim. Por que eles passaram pela amargura do desapontamento? Tanto Ezequiel como João passaram pela amargura do desapontamento. A Bíblia diz que Ezequiel teve que ir à casa de Israel e profetizar novamente. João foi ordenado para que ele profetizasse novamente. Esse é o mesmo livro que eles estão comendo. Um livro que é doce como mel e que tem como objetivo trazer saúde, trazer vida aos ossos. Que livro é esse que estava selado e que tem gosto de mel? Que livro é esse? Esse é o livro de Daniel. Esse é o único livro selado na Bíblia, é o livro de Daniel. E esse é o livro que o anjo de Apocalipse 10, o próprio Jesus Cristo, tem em sua mão. Ele pega da destra do Pai e ele dá a João, que João ali representa os meleritas, e também representa nós hoje, e diz e manda eles comerem esse livro. E esse livro era doce na boca, amargo no ventre. Porém, para os mileritas, esse livro não era o livro inteiro de Daniel, mas uma porção do livro de Daniel. Veja comigo na apostila, na página 18. Página 18, a penúltima citação. Veja o que o Espírito de Profecia diz. Atos dos Apóstolos, página 326, parágrafo 3. Atos dos Apóstolos, 326, parágrafo 3. No Apocalipse, todos os livros da Bíblia se encontram e se cumprem. Ali está o complemento do livro de Daniel. Um é uma profecia, o outro uma revelação. O livro que foi selado não é o Apocalipse, mas a porção da profecia de Daniel relativa aos últimos dias. O anjo ordenou: e tu, Daniel, fecha essas palavras e sela esse livro até o tempo do fim. Daniel 12, 4. O que foi selado no livro de Daniel? A Bíblia diz, o Espírito de Profecia diz a porção referente aos últimos dias. Para os mileritas, essa porção referente aos últimos dias era Daniel capítulo 8, verso 14. E até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário seria purificado. Porém, para nós, que vivemos nos últimos dias, a porção é a porção conectada com o fechamento da porta da graça.
E essa porção se encontra nos últimos 6 versos de Daniel 11. Essa é a porção. Abram comigo em Daniel capítulo 12. Daniel capítulo 12. Antes de nós lermos Daniel 11, eu quero mostrar algo para vocês em Daniel capítulo 12. Veja que o objetivo do livro de Daniel, dessa porção que é doce como o mel, é trazer vida a esses ossos secos. É reavivar a igreja nos últimos dias. Nos foi dito que, através da compreensão do estudo do livro de Apocalipse, um grande reavivamento aconteceria na nossa vida. E que nós teríamos uma experiência como nunca antes. Deu essa profecia que Ezequiel tinha que profetizar aos ossos, ao vale de ossos secos, era essa porção referente aos últimos dias. Para os mileritas foi uma porção. Na época de Cristo, a propósito, era uma outra porção. Qual era a porção na época de Cristo? Daniel capítulo 9, verso 24, as 70 semanas determinadas para o povo. Quando Cristo veio e pregava, e João Batista e os discípulos, é chegado o reino de Deus, arrependam-se e convertam-se porque é chegado o reino de Deus. Da onde que eles tiraram essa ideia de que o reino de Deus havia chegado? Das 70 semanas. Os 490 anos estavam próximos a acabar e eles pregavam o evangelho de Daniel, a porção específica para aquele tempo. Os meleritas pregaram a porção específica para o tempo deles e nós temos que pregar a porção específica para o nosso tempo. Daniel capítulo 12. Veja no verso 4. E tu, Daniel, encerra estas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e o conhecimento se multiplicará. Daniel foi ordenado a cerrar o livro até o fim do tempo. Vejam no verso 7. E eu vi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, o qual levantou ao céu a sua mão direita e a sua mão esquerda, e jurou por aquele que vive eternamente, que isso seria para um tempo, tempos e metade do tempo, e quando tiverem acabado de espalhar o poder do povo santo, todas essas coisas serão cumpridas. Então, qual é o tempo do fim que Daniel devia selar? Até quando Daniel devia selar o livro? Até o tempo do fim, e de acordo com o verso 7, tempo, tempos e metade de tempo. Que tempo é esse? 538 a 1798. Essa é a igreja de Sardes. A igreja de Sardes começa em 1798, depois de Tiatira, depois de Jezabel. A igreja de Sardes é a igreja de 1798. Agora, olhem comigo no verso 40 do capítulo 11. Daniel capítulo 11, verso 40. E o verso 40 começa, e no fim do quê? Tempo do fim. Qual é o tempo do fim? 1798. A igreja de Sardes. A igreja de Sardes está conectada com o verso 40 em Daniel 11. E no tempo do fim, o rei do sul lutará com ele, e o rei do norte se levantará contra ele com carros e com cavaleiros e com muitos navios, e entrará nas suas terras e as inundará e passará. O que significa esse verso? Quem é o rei do norte? Quem é o rei do sul? Que luta é essa que haveria entre eles? Eu quero mostrar para vocês, para nós encerrarmos, como que o verso 40 está conectado com a igreja de Sardes.
E como que essa mensagem é aplicável para a igreja de Laodiceia? Porque essa porção, do verso 40 ao 45, esse é o livrinho que é doce como mel para nós. Essa é a porção que nós temos que comer e que vai ser doce na nossa boca. Essa é a profecia que Deus orientou Ezequiel a profetizar ao vale de ossos secos, que traria saúde aos ossos e vida e traria um reavivamento à igreja. Daniel 11, 40, 45 também é parte do conselho da testemunha fiel. Eles estão interconectados. Não tem como separar. Quem é o rei do norte? Quem é o rei do norte? Vamos tentar, eu vou tomar um pouquinho de tempo para desmembrar um pouquinho para aqueles que ainda não estudaram o assunto. Abram comigo em Jeremias capítulo 25. Jeremias 25. Verso 9. Jeremias 25, verso 9. Eis que eu enviarei e tomarei a todas as famílias da onde? Do norte, diz o Senhor, como também a Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e os trarei sobre esta terra, e sobre os seus moradores, e sobre essas nações em redor, e os destruirei totalmente, e farei que sejam objeto de espanto, e de assobio, e de perpétua desolação. Quem é o rei do norte nas Escrituras? Nabucodonosor, o rei da Babilônia. Mas o que Babilônia foi para o antigo Israel, os romanos foram na época de Cristo. E veja como que Deus chama Roma moderna. Você anote Apocalipse 17, do verso 3 ao verso 6. E você vai ver que Deus chama Roma, aquela meretriz assentada na besta, vestida de púrpura e escarlata, pedras preciosas, tinha um cálice com o sangue dos santos transbordando nas suas mãos. Babilônia, mistério Babilônia, mãe das meretrizes e abominações da terra. O que Babilônia foi, Roma é hoje. E é por isso que a Bíblia dá o nome Babilônia a Roma moderna. Porque eles têm o mesmo caráter, a mesma personalidade. São poderes destrutivos. Como nós aprendemos, ambos adoram o sol e acreditam na imortalidade da alma. Mas quem é o rei do sul? Se o rei do norte é Roma, é o papado, quem é o rei do sul? Abram comigo no livro de Gênesis, capítulo 12. Gênesis capítulo 12. Começando no verso 9, a Bíblia diz: Depois caminhou Abraão dali, seguindo ainda para o lado do Gênesis capítulo 12, verso 9. Depois caminhou Abraão dali, seguindo para o lado do sul. E havia fome naquela terra, e desceu Abraão ao Egito, para peregrinar ali. Portanto, a fome era grande na terra. O Egito é a terra do sul nas Escrituras. Assim como a Babilônia é a terra do norte, o Egito é a terra do sul nas Escrituras. O poder que controla o Egito é conhecido como Rei do Sul, no capítulo 11 de Daniel. O sul. Mas quais são as características do Egito? Muito bem. Abram comigo em Êxodo capítulo 5.
Êxodo capítulo 5. Porque a pergunta é a seguinte: temos nós em 1798, no tempo do fim, o papado, Roma moderna, sendo ferido pelo Egito? Ou, em outras palavras, vemos nós o Egito indo contra o papado em 1798? Você pode pesquisar na história, você não vai encontrar. Mas vejam as características que a Bíblia dá ao Egito. Porque pelas características nós podemos determinar quem é o rei do sul em Daniel 11:40. Veja no capítulo 5, verso 1. E depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: assim diz o Senhor Deus de Israel, deixai ir o meu povo, para que me celebrem uma festa no deserto. Mas Faraó disse: quem é o Senhor cuja voz eu ouvirei para deixar ir Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. Que espírito é esse? Não conheço o Senhor. Deus não existe. Quem é o Senhor? Que história é essa de deixar Israel ir? Que espírito é esse? Espírito ateísta. Agora, eu quero que vocês entendam que o espírito ateísta, ele está intimamente ligado ao espiritualismo. Ateísmo e espiritualismo parecem que são opostos, mas na verdade eles são a mesma coisa. Veja, os egípcios, eles tinham a sua religião. Eles eram panteístas, espiritualistas. Eles acreditavam que toda a matéria havia espírito. E era por isso que os hebreus não podiam sacrificar os cordeiros lá, porque era uma abominação para os egípcios. E eu me lembro, quando eu estava na escola, eu tinha um professor ateísta. Eu me lembro de um dia em que eu questionei o que ele estava dizendo com a seguinte pergunta: professor, como é que você explica, se você está dizendo que tudo veio do acaso, de uma grande explosão, de um grande acaso, como que você explica, né, essa explosão organizou tudo? Então, basicamente, você está dizendo que do caos de uma grande explosão, você cria ordem. Como que você explica a lei da termodinâmica? Se eu não me engano, é a segunda lei da termodinâmica, a lei da entropia, que nos ensina que, na verdade, toda a matéria se deteriora. A matéria, a tendência da matéria não é se organizar, mas é se desorganizar. Por exemplo, se você compra um carro 0 km, você estaciona o carro na chuva e deixa ali durante um ano, paradinho, sem mexer. Chuva, sol, vento, talvez neve, se você mora num lugar com neve, mais chuva, sol, vento, neve. E aí passam 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos. Qual é a tendência desse carro? A tendência é ele se deteriorar, se acabar. E sabe o que ele me disse? Ele não tinha resposta, mas sabe o que ele me disse? Veja bem, essa é uma pergunta interessante, mas o budismo explica muito bem essa questão. Qual foi a saída que ele teve? Espiritualismo. E você vai nas universidades hoje modernas que pregam o ateísmo, e você vai ver que a maioria dos professores ateístas tem uma conexão com o espiritualismo. Ou são espíritas, ou são budistas, hinduístas, ou o que for. E eu conheço vários que buscam as respostas que a ciência não pode dar no espiritualismo.
Então, ateísmo e espiritualismo é a mesma coisa. Isso é importante de nós entendermos. Guarde essa informação na sua mente. Nós vamos voltar no final. Nós estamos acabando. No final nós vamos bater nessa tecla de novo. Mas existe uma outra característica que eu quero mostrar para vocês em Apocalipse capítulo 11. Abram comigo. Uma outra característica do Rei do Sul, em Apocalipse capítulo 11. Verso 8. Apocalipse 11, verso 8. E jazerão seus corpos na praça da grande cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde nosso Senhor também foi crucificado. Que cidade é essa que espiritualmente se chama Sodoma e Egito? Não é literalmente Sodoma e Egito. Até porque o nosso Senhor não foi crucificado em Sodoma e Egito, mas espiritualmente Ele foi crucificado ali. Quando os corpos das duas testemunhas jazeriam na grande praça dessa cidade. Que duas testemunhas são essas? A lei e os profetas, Moisés e Elias. O Velho Testamento, o Novo Testamento. A Bíblia, as Sagradas Escrituras. Que cidade é essa que espiritualmente se chama Sodoma e Egito? O Espírito de Profecia nos diz que a França cumpriu exatamente com essas determinações. E na França nós temos o espírito ateísta do Egito. E a imoralidade sodomita de Sodoma e Gomorra. Então agora a pergunta é, temos nós um evento histórico em 1798 entre o rei do norte, o papado, e o rei do sul, a França? E a resposta é sim. Que evento foi esse? A ferida mortal. Mas o verso diz que após essa ferida mortal, haveria uma retaliação. E o rei do norte voltaria e se levantaria contra o rei do sul com carros, cavaleiros e navios. E nós já estamos encerrando, tá? O que são os carros e cavaleiros? Vocês podem anotar Êxodo capítulo 14. Anotem, Êxodo capítulo 14. Verso 9, Êxodo 14, verso 9. A Bíblia diz que os carros e os cavaleiros representam um exército. E vocês anotem Salmo 107. Salmo 107, verso 23. Onde fala que aqueles que descem ao mar em navios, eles mercam, eles fazem comércio em grandes águas. Existem mais testemunhas, mas eu dou essas duas pela questão de tempo. Os cavaleiros e os cavalos representam um poder militar. Os navios representam um poder econômico. E agora a pergunta é, temos nós na história o papado com o apoio militar, o apoio econômico, retaliando contra a França ateísta depois de 1798? E a resposta é não. Porém, nós temos uma retaliação que foi feita entre o papado e o apoio militar e econômico dos Estados Unidos a uma outra nação, a um grupo de países que incorporaram o ateísmo francês, o ateísmo egípcio e a imoralidade sodomita. E esse evento
Nós estamos falando dos eventos de 1989. Onde a queda do comunismo mudou a história do mundo. Foi a data que mudou a história atual. Abram comigo no livro de Amós, capítulo 1. Nós vamos encerrar aqui. Vejam comigo, no verso 14. Verso 13. Amós, capítulo 1, verso 13. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões dos filhos de Amon, e por 4 não retirarei o castigo, porque fenderam o ventre as grávidas de Gileade, para dilatarem os seus termos. Por isso, porei fogo ao muro de Rabá, e ele consumirá os seus palácios, com alarido no dia da batalha, com tempestade no dia da tormenta. E o seu rei irá para o cativeiro, ele e os seus príncipes juntamente, diz o Senhor. Quem era o povo de Amon? Que tipo de religião que o povo de Amon tinha? Quando você vai em Reis capítulo 11 e você vê as abominações de Salomão, você vai ver que o ídolo de Amon, o deus de Amon, chamava-se Moloque ou Moleque. Moloque tinha uma aparência de uma coruja. E a coruja é o símbolo do que hoje? Símbolo da educação, da falsa educação. O ateísmo soviético, o ateísmo francês, o ateísmo egípcio sempre foi misturado com o espiritualismo, assim como os filhos de Amon. Se você pensa no materialismo histórico de Karl Marx, por exemplo, que é o fundamento da educação moderna, dos pensadores modernos, ele se diz ateísta. Os seus escritos são ateístas, como se não houvesse Deus. Mas você olha a vida de Karl Marx e você vai ver que ele era um 33º grau maçom. Ele era um espiritualista, luciferiano, adorava Lúcifer, no seu mais alto grau. O paganismo e o ateísmo, eles se combinam. Na União Soviética. O iluminismo na França, a mesma coisa. Você tem os Illuminatis e as sociedades secretas na França. Ao mesmo tempo que pregavam o ateísmo, o espiritualismo era presente também. No Egito, a mesma coisa. Ateísmo, panteísmo, espiritualismo. Agora, que muro é esse em Rabá que Deus colocaria fogo e derrubaria esse muro? No dia da batalha, no dia da tormenta. Na sua apostila existe uma nota, na última nota do nosso grupo. Você olhe depois por uma questão de tempo, mas ali dá o significado da palavra Rabá. Rabá representa uma cidade que dividia o leste do oeste. E esse muro de Rabá representa um muro que dividia o leste do oeste. Que muro é esse? Que foi derrubado no dia da tormenta, no dia do tufão, no dia do alarido.
que dividia o leste do oeste, conhecido como o Muro de Berlim. 1989. O verso 40 de Daniel 11 se torna verdade presente mais uma vez. E o relógio profético começa a contar para nós. A experiência de Sardes, ela se repete novamente na nossa igreja. O conselho de Sardes se aplica a Laodiceia. E a forma de tudo isso está nos 6 últimos versos de Daniel 11. Existe um texto que eu coloquei aqui, na página 20, do livro Testemunhos para a Igreja, volume 9. E eu vou encerrar com esse texto. Já fechei a Bíblia, ok? Veja o que o texto diz na página 20. O primeiro parágrafo ali, onde diz: o mundo está agitado pelo espírito de guerra. O mundo está agitado pelo espírito de guerra. A profecia do capítulo 11 de Daniel atingiu quase o seu cumprimento completo. Logo se darão as cenas de perturbação das quais falam a profecia. O que ela nos diz? A profecia de Daniel 11 quase atingiu o seu cumprimento completo. 1989 já está no passado. Se você olha o contexto, e eu coloquei o contexto da citação, a citação começa em Testemunhos, volume 9, página 11. E essa citação, ela descreve o que aconteceu em 11 de setembro de 2001, com a queda das Torres Gêmeas, o começo do terceiro ai. Ela nos diz: a profecia de Daniel 11 quase atingiu o seu cumprimento completo. 11 de setembro já está no passado. Daniel 11, 40 a 45 traz os eventos conectados ao fechamento da porta da graça. E ela diz que foram claramente revelados, mas multidões não conhecem essas verdades. Esse é o mel que trará saúde aos nossos ossos. Esse é o mel que nos reavivará da nossa condição de possuir um nome que vive, mas na verdade estarmos mortos. Uma condição de professarmos termos a fé, mas obras mortas. Que Deus nos abençoe, irmãos. Hoje de manhã vocês fizeram um propósito diante de Deus. E esse propósito é que frutos possam aparecer nas vossas vidas, mas também que outras almas sejam alcançadas através do nosso exemplo, através do nosso testemunho, através da nossa mensagem. Nós temos que entender as Escrituras para que possamos ser reavivados e, como um grande exército em Ezequiel 37, de mortos possamos reviver e pelejar contra a besta, o dragão e o falso profeta. Vamos nos colocar em pé para nós encerrarmos com uma oração. Obrigado, Senhor, pela muito firme palavra dos profetas, através das quais o Senhor nos torna sábios, através da qual o Senhor tem como intento vivificar ou reavivar a nossa vida. Que ao experimentarmos esse mel diariamente, possamos ser participantes dessa natureza divina e revivificados ou reavivados, possamos ser
um batalhão, um esquadrão, um exército nas tuas mãos. Nós não queremos ter um nome, ou somente um nome, mas nós queremos ter um nome, fé e obras vivas. Que o Senhor coloque o teu nome sobre a nossa fronte. Que possamos refletir o teu caráter. Sela-nos, Senhor. E continua se movendo nos nossos corações durante esse acampamento. Dá-nos um bom descanso. Abençoe o alimento. Rogamos em nome de Jesus. Amém.